Meu pai olhou nos meus olhos, botou uma mala na minha mão e disse, vai ser melhor assim. Eu tinha 13 anos. A mulher dele, minha nova madrasta, só observava da janela, sorrindo. Hoje, 12 anos depois, ele bateu na porta do meu loft em Manhattan. Precisamos conversar, filho. Eu errei. A questão é, eu quero mesmo ouvir? O silêncio é a coisa mais barulhenta que existe. O silêncio de um telefone que nunca toca, de uma porta que nunca se abre, de um pai que apaga você da própria vida. Eu aprendi a ouvir esse silêncio durante 12 anos. Até que, num sábado qualquer, ele foi quebrado pelo som da campainha, e aí eu soube que o inferno não é o fogo, é a falsa esperança batendo na sua porta, vestida de arrependimento. O dia que eu fui embora de casa não chovia. Acho que isso é importante. Nos filmes, sempre tem um temporal, a pessoa fica encharcada, é mais dramático. Na minha vida real, foi um dia de sol do caramba em Sacramento, um daqueles dias que o céu fica azul de doer os olhos. Tudo normal. Só o meu mundo que estava sendo desmontado peça por peça na sala de estar. Meu pai, Robert, não era um monstro. Pelo menos, o que eu lembrava dele antes da Lilian não era. A gente assistia jogo de futebol americano, ele me ensinou a andar de bike na calçada da nossa casa, coisas de pai e filho. Tudo mudou 6 meses depois que ele conheceu a Lilian numa conferência de negócios. Ela era 10 anos mais nova, executiva, cabelo sempre perfeito, e tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Eu, com meus 13 anos desengonçados e ainda tentando processar a morte da minha mãe 2 anos antes, era um estorvo. Uma lembrança ambulante de um passado que ela queria que meu pai esquecesse. A cena final foi rápida e limpa, como um corte cirúrgico. Eu estava no sofá, vendo TV, meu pai entrou na sala com uma mala pequena, azul, que era da minha mãe. Jake, ele disse, a voz firme, mas sem olhar direito para mim. Vai ser melhor assim. Melhor como, pai? Para onde eu vou? Minha voz saiu um misto de guincho e sussurro. Para a casa do tio David, por enquanto. Ele vai te buscar. Já conversei com ele. O tio David era o irmão solteirão e meio desconcertado da minha mãe, que morava em Oakland e mal a gente via no Natal. Era um estranho. Por quê? O que eu fiz? A pergunta era ingênua, mas eu já sabia a resposta. A resposta estava no andar de cima, provavelmente ouvindo cada palavra pelo corrimão. A Lilian. Meu pai finalmente me olhou, e o que eu vi naqueles olhos foi o pior, um cansaço profundo, uma rendição. Você não fez nada, Jake. É, a dinâmica da casa nova. É complicado. É melhor para todo mundo. Todo mundo. Eu não fazia parte desse todo mundo. Eu era o problema a ser removido. Ele colocou a mala na minha mão. Dentro, 2 calças jeans, algumas camisetas, meu videogame portátil e uma foto minha com minha mãe. Era tudo que cabia na minha vida agora. Na janela da frente, no andar de cima, uma cortina se moveu. Lá estava ela. Lilian. Não com uma expressão de vilã, mas com um sorriso pequeno, quase de alívio. A rainha tomando posse do seu castelo, limpando-o do último herdeiro indesejado. O tio David veio. A viagem de carro até Oakland foi em silêncio, só o rádio tocando baixo. Eu olhava a estrada e pensava, meu pai escolheu. Ele não foi obrigado, não foi ameaçado. Ele olhou para o filho e para a nova esposa, pesou na balança, e o meu lado subiu, vazio. Eu era descartável. A vida com o tio David não foi abuso, foi abandono por procuração. Ele era um cara decente, mas distante, sobrecarregado com dívidas e trabalho. Eu era mais um peso que ele aceitou por obrigação familiar. Morei no sofá-cama da sala dele por 1 ano. Com 14, arrumei meu primeiro emprego lavando pratos num restaurante sujo atrás da escola. O dinheiro era para comprar coisas básicas que o tio David, sem maldade, simplesmente esquecia: desodorante, pasta de dente, um tênis que não ficasse caindo aos pedaços. Aos 16, me mudei para um abrigo para jovens. Era menos constrangedor do que ser um fantasma na casa de alguém. Fome, eu passei. Não fome de morrer,
mas fome de esquecer. Aquele buraco no estômago que dói mais de noite, quando você está sozinho no quarto compartilhado com mais 3 caras e ouve o ronco deles. Medo, eu senti todo dia. Medo de não conseguir, de ficar doente, de nunca ser ninguém. Mas o pior de tudo foi o silêncio. O telefone do abrigo nunca era para mim. Nenhum cartão no aniversário. Nenhum "e aí, como você está?". Eu era um zero. Uma página em branco que meu próprio pai rasgou do livro dele. Foi esse silêncio que me ensinou a ouvir. A ouvir as oportunidades onde os outros só ouviam barulho. Aos 18, com o pouco que juntei, comprei um computador velho na biblioteca pública e devorei tudo sobre programação que encontrava na internet. Era um mundo lógico, onde se você digitasse o código certo, as coisas funcionavam. Diferente da vida. Consegui uma bolsa para uma faculdade comunitária, trabalhando de dia em um depósito e estudando de noite. Dormia 4 horas por noite. Minha vida era café, código e a dor latejante nas costas de carregar caixas. Aos 22, me mudei para Nova York com uma mochila e uma oferta de emprego júnior em uma startup. Era pouco, mas era meu. Morei em um cubículo que chamavam de estúdio no Brooklyn, com baratas e um chuveiro que só tinha água fria. Mas era meu nome no contrato de locação. Pela primeira vez desde os 13 anos, eu tinha um pedaço de chão que ninguém podia me tirar. Os anos viraram. A dor virou combustível. Trabalhei como um condenado. A startup foi vendida, eu ganhei um bônus inesperado. Investi, errei, acertei, e numa tacada de sorte e muito suor, criei um aplicativo de segurança de dados que uma grande empresa comprou. Não vou dizer o valor, mas foi o suficiente para que, aos 29 anos, eu estivesse assinando a papelada para comprar um loft de 2 andares com vista para o High Line, em Manhattan. De lavador de pratos a isso. Tudo sozinho. Tudo com o barulho ensurdecedor do silêncio dele como minha trilha sonora. E então, num sábado de manhã, eu estava tomando meu café, olhando a cidade acordar da minha janela enorme, a sensação de paz mais difícil de conquistar do mundo. A campainha tocou. Eu quase não ouvi. Ninguém vinha me visitar sem avisar. Deve ser encomenda, pensei. Abri a porta. E o tempo desmoronou. Parado no hall, mais velho, com mais cabelos grisalhos e uma postura que não era mais tão reta, estava Robert. Meu pai. Ele usava um casaco que parecia caro, mas mal passado. Os olhos, os mesmos que eu herdei, estavam vermelhos, fundos. Ele tentou um sorriso que falhou antes mesmo de se formar. Jake, a voz dele estava rouca, trêmula. Filho. Eu não disse nada. O corpo inteiro congelou. Não era raiva, não era saudade. Era um vácuo, um desligamento total. Como se meu cérebro se recusasse a processar aquela imagem. Posso entrar? Ele perguntou, as mãos inquietas. Precisamos conversar. Eu errei. Eu errei feio. Eu continuei em silêncio, segurando a maçaneta da porta. Os 12 anos de ausência ficaram pesados no ar entre nós, como uma parede de vidro grossa. Ele estava ali, a menos de 1 metro. Mas a distância real era de uma vida inteira. Aquele "eu errei" ficou pairando no corredor silencioso do meu prédio, ecoando de um jeito vazio. Eu olhei para ele, para os seus olhos marejados, para as mãos que tremiam levemente segurando uma pasta de couro surrada. E, no meio de toda a confusão que tomou conta de mim, uma pergunta surgiu, cristalina e cruel. Por que agora? Não era um pensamento, era um instinto de sobrevivência. Aquele mesmo que me fez aprender a estocar comida no abrigo, a negociar meu primeiro salário, a desconfiar de um contrato muito bonito. Meu pai não era mais a figura de autoridade que me botou para fora. Era um estranho vulnerável na minha porta. E a minha casa era o meu território. Sem dizer uma palavra, dei meia volta e andei em direção à sala de estar, deixando a porta aberta. Não foi um convite, foi uma prova. Se ele tivesse um pingo da convicção que teve quando me entregou a mala, talvez fosse embora. Ouvi os passos hesitantes dele entrando, o barulho suave da porta se fechando. Ele tinha passado no teste mínimo.
Ou talvez eu só quisesse ver até onde o circo ia pegar fogo. Meu loft é amplo, arejado, decorado com um minimalismo quase frio. Móveis lineares, muito concreto aparente, muita luz natural. Não tinha foto alguma na parede. Era a antítese da casa aconchegante e bagunçada da minha infância. Parecia a casa de alguém que não quer lembranças. Ele parou no meio da sala, olhando em volta, claramente impressionado e, ao mesmo tempo, perdido. Que lugar incrível, Jake, ele disse, a voz ainda rouca, tentando puxar um assunto banal. Senta, eu falei, apontando para uma das poltronas de couro perto da janela. Minha voz soou estranha até para mim, neutra, plana, como a de um atendente de telemarketing. Eu me sentei na poltrona oposta, mantendo a distância do café entre nós. O que te traz a Nova York? A pergunta foi deliberadamente formal, como se ele fosse um cliente em potencial. Ele engoliu seco, ajustando o casaco antes de se sentar, parecendo pequeno na poltrona grande. Eu vim te ver, claro. É sobre você. Sempre foi. Ele começou, os olhos fixos nas mãos. Depois que você foi embora, as coisas não foram como eu imaginei. Imagino que não, eu cortei, sem emoção. A Lilian deve ter adorado ter o castelo só para ela. Ele levou a facada sem revidar, só fechou os olhos por um segundo. A Lilian, nós nos divorciamos. Há 4 anos. Aquilo me pegou desprevenido. Um pequeno tremor de algo passou por mim, mas eu rapidamente o enterrei. Não era minha alegria, era só uma informação. Sinto muito, eu disse, sem sentir nada. Não sinta, a resposta veio rápida e amarga. Foi um inferno. Ela não era a pessoa que eu pensei. Depois que você saiu, o controle só aumentou. O dinheiro, as amizades, minha família, tudo tinha que passar por ela. Eu era um fantoche. E quando eu não concordava, o tratamento era de gelo, semanas de silêncio, até eu ceder. Ele olhou para cima, e pela primeira vez viu um brilho de raiva genuína nele, mas direcionada a ela. Ela me isolou de todo mundo. Do meu irmão, dos meus amigos, e de você. Ela me proibiu de te procurar, Jake. Dizia que era melhor para o seu processo de adaptação, que eu seria uma má influência instável. Ponto. Eu ouvi aquilo e senti um riso ácido subir pela garganta. Engoli ele. E você, um homem adulto, dono do seu nariz, acreditou? Obedeceu. A pergunta o atingiu como um soco. Ele encolheu os ombros, derrotado. Eu estava fraco. Aperto no trabalho, a saudade da sua mãe, a necessidade de ter alguém, ela se aproveitou. E eu deixei. Fui um covarde. O maior erro da minha vida foi ter colocado a opinião dela acima do meu próprio filho. Ele abriu a pasta de couro e tirou um envelope gordo. As mãos tremiam mais agora. Eu vim aqui sem esperar perdão. Sei que não mereço. Mas vim trazer o que é seu. Ele empurrou o envelope sobre a mesa de centro. São $85.000. Eu não mexi. Só olhei para o envelope como se fosse uma cobra. É o que eu calculei que teria gasto com você desde os 13 anos. Escola, plano de saúde, faculdade, uma mesada, mais uma correção pela inflação. É só um número. Sei que não paga nada. Mas é o que eu tenho. A raiva, aquela que eu mantive enterrada sob toneladas de trabalho e sucesso, começou a ferver lentamente. Você acha que é sobre dinheiro, Robert? Eu perguntei, e o uso do primeiro nome fez ele estremecer. Você acha que eu passei fome, medo, que morei em abrigo, que lutei como um condenado todos os dias da minha vida desde que você me trocou por uma mulher, por $85.000? Minha voz ecoou na sala ampla. Eu me levantei, incapaz de ficar parado. Eu não quero seu dinheiro. Dinheiro eu consegui sozinho. Olhe em volta. Você acha que isso aqui veio de um envelope de arrependimento tardio? Ele estava chorando silenciosamente agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu sei, filho. Eu sei. Eu vi. Você viu o quê?
eu te procurei. Nos últimos 2 anos, contratei um detetive particular. Eu sabia que você estava em Nova York, que tinha se saído bem. Vi fotos suas entrando em prédios comerciais, em restaurantes, você cresceu, está forte. A voz dele era um fio. E a cada foto, a cada relatório, a faca no meu peito afundava mais. Eu tinha abandonado meu filho. E ele tinha virado um homem incrível, apesar de mim. Não por minha causa, mas apesar de mim. Aquela confissão me desarmou por um segundo. Ele tinha me stalkeado. A ideia era bizarra e um pouco assustadora, mas também revelava uma obsessão, um remorso real. Por que não veio antes, então? Há 2 anos? Há 5? Por que só agora, quando você está divorciado, provavelmente sozinho, e eu estou? Bem. Ele limpou o rosto com as costas da mão, uma atitude infantil que me fez lembrar dele de uma forma dolorosa. Vergonha, Jake. Pura e simples vergonha. Como eu encararia você? O que eu diria? Oi, lembra de mim, o pai que te descartou? Agora estou velho e sozinho, pode me dar uma chance? Eu não tinha coragem. Até que o médico me deu o diagnóstico. O ar saiu dos meus pulmões. Qual o diagnóstico? Câncer no pâncreas. Estágio 2. Ele disse isso olhando para a vista, como se estivesse comentando sobre o tempo. O tratamento é agressivo. As chances são, ok, não são as piores, mas também não são as melhores. E aí eu pensei, eu posso morrer com a maior mancha da minha vida sem nem ter tentado limpar. Não pedi perdão, não tentei explicar. Eu preferi morrer sabendo que você me odeia, mas que eu tentei, do que morrer como o completo covarde que eu fui. Silêncio. O vácuo voltou, mas agora preenchido por uma verdade pesada e complexa. Não era um simples arrependimento oportunista. Era um desespero de fim de linha, tingido de doença e solidão. A raiva ainda estava lá, uma bola de ferro no meu estômago. Mas agora tinha que dividir espaço com uma sensação esquisita de pena? Não. Era mais como um luto. O luto pela chance que ele estava pedindo, mas que tinha inspirado muitos e muitos anos atrás, num dia de sol em Sacramento. Eu caminhei até a janela, olhando para as pessoas minúsculas andando no High Line. Eles tinham suas vidas, seus problemas. Nenhum daqueles problemas, eu imaginava, era um pai moribundo pedindo absolvição na sua sala. E o que você espera que aconteça agora, Robert? Eu perguntei, ainda de costas para ele. Que a gente faça as pazes. Que eu te visite no hospital. Que vamos celebrar o Natal juntos. Atrás de mim, ouvi ele respirar fundo. Eu espero, nada. Eu só queria que você soubesse. Que você soubesse que eu nunca esqueci você. Que cada dia foi uma tortura. Que a Lilia me manipulou, mas a culpa final foi minha, por ser fraco. Que eu te amo, mesmo sem ter o direito de dizer isso. E que, se você nunca quiser me ver de novo depois de hoje, eu vou entender. Leve o dinheiro, doe, jogue fora. É só um símbolo. Virei para encará-lo. O homem que viera uma casca do pai da minha memória. A doença e a culpa tinham feito um estrago. E aí eu pensei na minha mãe. No que ela diria. Ela, que era bondade em pessoa, mas que também tinha um espírito forte. Ela me ensinou a perdoar, mas também me ensinou a me respeitar. E eu me respeitava demais para abrir a porta da minha vida assim, de par em par. Mas talvez eu pudesse fechá-la com um pouco menos de ódio. Eu não quero seu dinheiro, eu repeti, final. Guarde para o seu tratamento. Vai precisar. Ele baixou a cabeça, um aceno de aceitação da derrota final. E eu não vou te perdoar, continuei, as palavras saindo duras, mas necessárias. Não agora. Talvez nunca. O que você fez, não tem preço, não tem conserto. Ele fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Mas, eu respirei fundo, você pode me mandar um e-mail. De vez em quando. Me contar como está o tratamento. Nada pessoal. Nada de filho ou pai.
Só, atualizações. Ele abriu os olhos, um lampejo de esperança frágil brilhando no meio do desespero. Era migalhas. Era quase nada. Mas para ele, naquele momento, era o mundo. Eu posso fazer isso. Claro. Obrigado, Jake. Não me agradeça. Não é por você. É, pela minha mãe. E para eu poder dormir sabendo que não fui tão cruel quanto você foi. Ele se levantou, cambaleando um pouco, e pegou o envelope. Parecia ainda mais velho. Eu vou embora. Obrigado por me receber. Eu acenei com a cabeça, sem me aproximar. Acompanhei com os olhos ele andando até a porta. Ele parou, uma última vez, e olhou para trás. Os olhos dele diziam tudo que as palavras não podiam mais carregar. Até algum e-mail, então, ele disse. Até. A porta se fechou. O silêncio voltou a tomar conta do loft. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do abandono. Era o silêncio de um capítulo que, finalmente, depois de 12 anos, tinha virado a página. Não com um grito, nem com um abraço. Mas com um fio de comunicação mínima, fria, e um adeus que já tinha acontecido há muito tempo. Eu voltei para a janela. Lá embaixo, alguns minutos depois, vi a figura pequena e curvada de Robert saindo do prédio e se perdendo na multidão de Manhattan. Ele tinha vindo atrás do filho que perdeu. E tinha encontrado um homem que ele não conhecia. E talvez, apenas talvez, fosse assim que tinha que ser.